Tá, Até então já chegar. posso falar do Rio, chegada? Eu vou dar a dica e já vamos começar o episódio 2, começando pelo Rio. Vamos lá. Ok. Estamos agora na segunda parte do episódio que o pessoal da produção está brincando comigo, dizendo que a única razão que eu inventei o sonho americano, o sonho sem fronteiras, era para poder entrevistar o Papai Noel. Não deixa de ser verdade. Então vamos começar a segunda etapa agora da nossa papo com o Papai Noel, Francisco Rodrigues. Nós já ouvimos Francisco falar no primeiro episódio. Você vai lá dar uma olhada no vídeo, dá um like e não esquece de se inscrever no canal, né? Falamos no primeiro episódio sobre o Francisco em Manaus, Francisco em Belém do Pará, e agora estamos falamos da passagem por São Paulo, e agora chegamos no Rio, Francisco. E aí, como é que foi? Chegou na cidade maravilhosa? Chegando na cidade maravilhosa, cheguei lá na rodoviária, né? Já fui sabendo onde é que tinha uma pensão. Eu fui lá, aí passava o bonde bem na porta, e eu comecei a já ir para a cidade de bonde para procurar trabalho, porque eu sempre procurar trabalho. Aí rodei. Depois você vê o que é a vida. Eu lembrei que quando eu trabalhava em Belém, nesse laboratório, ele representava vários laboratórios, e eu era funcionário. Depois foi que eu vi na minha carteira que eu era registrado como funcionário do Vital Brasil em Niterói. Nikit! Aí eu digo, pô, quando eu vi aquilo, eu peguei a lancha, Niterói. Quando eu chego lá, que eu me apresento, eu falo, você que é o Silva lá do Belém? Aí foi aquela festa, né? Silva, porque eu vendia muito, eu propagava muito, etc. Aí, tá passeando, tá de férias? Eu digo, não, estou querendo, eu quero trabalhar. Ele disse assim, mas eu cheguei agora e contei a minha historinha, ele disse assim, quer começar agora ou amanhã? Assim, essas coisas. Aí meu coração quase sai pela boca. Instituto Vital Brasil, lá do Niterói, Nossa. famosíssimo, né? Aí comecei a trabalhar já propaganda no Rio, com minha pastinha, visitando os hospitais, pronto-socorro, blá, blá, blá. E fui visitando. Aí, já trabalhando, ganhando meu dinheirinho, tudo bem. Quando foi isso eu cheguei no Rio em 55. Quando foi em 50... Eu nasci 6 anos depois, nasci em 61. Foi para você ver. Você já estava lá, teu pai já estava caprichando. Tá, mas estava no Rio. Estava lá, nós estávamos lá perto e não sabia. Estavam juntos, vocês estão da mesma geração. Conclusão. Aí, quando foi em 58, eu vejo um anúncio no jornal. Rei da Voz admite vendedores com ou sem experiência. Eu sempre dei essa sorte, com ou sem experiência. Aí vou lá no Rei da Voz, na Rua Uruguaiana, tinha aquele lojão, todo mundo alinhado, todo mundo de gravata. E aí me apresentei, o gerente mandou o chefe de venda me entrevistar. Aí vai para cá, vida para lá, conversa, preenchimento de ficha, aquela mesma história de sempre. Preenchi a ficha, o chefe de venda, Luiz Reis, o nome dele. Aí disse, pô, parabéns, você tem uma letra bonita. Ah, obrigado. Aí quando chega Aí ele se apresentou, o Alfredo Corrêa Lima era o gerente, eu vi aquela rapaziada, né, todo mundo elegante, todo mundo bonito, porque o Medina exigia demais. Tinha que ser alinhado, limpinho, unha bem feita, tudo bem. Aí vira-se o gerente e diz assim, faz um teste com ele aí. Faz um teste com ele, e dependendo do teste, a gente acerta aí. O Douglas, você não vai acreditar. Aí está sentado assim na mesa, o cara, o Luiz Reis, vira para mim assim, vou fazer um teste com você. Eu ganhei um filhote de elefante de presente.
e coloquei, levei esse telefone para minha casa e coloquei ele dentro do banheiro. Eu não esqueço nunca essa parada. Coloquei ele dentro do banheiro, ficou lá dentro do banheiro, foi crescendo, 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 depois não tinha como tirar esse elefante do banheiro. Foi um problema com a família. O que você faria para tirar esse elefante? Na lata, eu respondi. Bom, a primeira coisa é que eu não entendo nada de elefante. Nada. Segundo, eu procuraria um circo, pegaria um domador, ele ia lá e tirava. Ele virou para mim e disse assim: começa amanhã. Você acredita nisso? Rapaz, meu coração quase sai pela boca. Só que esse amanhã, quando eu fui me dar por mim, era dia 1º de abril de 1958. Eu digo: esse cara está me sacaneando. Só pode ser. Ninguém começa nada dia 1º de abril, né? 1º de abril, amanhã, às 8 horas em ponto. Porque ali no Rei da Voz era o seguinte: 8 horas em ponto tocava o hino da empresa. Se o cara chegasse 8h01, não entrava mais. Família Medina. Mas o Medina, o velho Abraão Medina, não era fácil. Era uma universidade de venda. O cara era Mas ele tinha um hino do Rei da Voz? Tinha uma música que foi nomeada hino. Então, quando botava aquilo, 8 horas em ponto, tocava. Quando acabasse a música, o cara entrava, ele já sabia que podia voltar porque não entrava mais. E descontava o dia. Para você ver a disciplina quando começava. Meu amigo, aí pronto, aí comecei aquela, né, olhando o ambiente, e ali é o seguinte, vários setores, né? Cada um tinha o seu setor de limpeza, cada um limpava o seu setor, tinha o seu paninho, seu escaninho. Explica aí, Francisco, explica para o pessoal que está ouvindo aí, que não conhece a história, o que era o Rei da Voz. O Rei da Voz era o Abraão Medina, era parente lá do pessoal da Casa Garçom. Tá, e vendiam eletrodomésticos, não é isso? Eletrodoméstico, ele é casa famosíssima, vendia de tudo, do disco até a televisão. E o Medina brigou lá com o tio dele, saiu da Casa Garçom e montou o Rei da Voz. Quem era o Rei da Voz? Era o Francisco Alves, aquele famoso cantor. Tá. Aí ele colocou o nome em homenagem, tanto que tinha um busto dele dentro da loja, que ele era praticamente parente de um dos parentes do Medina. Então, foi famosíssimo o Rei da Voz. Chegamos a 10 filiais. Caramba! Para você ter uma ideia. Bom, eu ali no Novato, eu nunca tinha visto. A televisão em Manaus, o cara tinha o aparelho, mas não tinha imagem naquela época. Entendi. Entendeu? O cara comprava, botava ali, mas não. E você ficou quantos anos no Rei da Voz? 10. Começou lá começou com a história do domador de elefante no circo e comecei como vendedor dia 1º de abril de 58 e aí comecei, né, a me identificar. No primeiro dia, quando fecha a loja, né, todo mundo tem o seu setor, eu me lembro bem que um dos gozadores lá disse assim: Francisco, não, era Rodrigues, lá eu era Rodrigues, tinha um Francisco e tinha um Silva, olha só. Então, no Rio de Janeiro, eu sou conhecido como Rodrigues. Rodrigues, desliga as tomadas do piano. Aí eu olhei assim, fui nos pianos, eu procurava, cadê a tomada? Não tem essa porra de piano, não tem tomada, caralho. Eu ficava olhando e não tem. Aí, quando 10 minutos depois, aí foi aquela gargalhada geral de gozação. Digo, tá, obrigado. Isso foi o meu batismo, né? Então, tudo bem. Aí começou assim. Meu amigo, aí eu comecei a vender e a vender. Mudando, trocando em miúdos. Eu entrei em 58. Quando foi em 1960, 2 anos, eu fui promovido a auxiliar de gerência. E isso na matriz, onde ficava o Medina e a diretoria. Quando o Medina entrava, todo mundo tremia, porque se ele visse um palito no chão, uma poeira, ele mandava limpar na hora. E o responsável, ele mandava um dia para casa para descansar. Que coisa. E naquela época, ser funcionário do Rei da Voz e do Banco do Brasil era o sonho de qualquer pessoa. Porque pagava bem, o Medina tinha aquele programa Noite de Gala com Flávio Cavalcante, ninguém saía de casa, toda segunda-feira, para assistir o programa, patrocinado pelo Rei da Voz. Então, olha só, quando eu fui promovido ao auxiliar de gerência, aí você imagina
O status. A cara daquele pessoal, vendedor ali antigo, mas aí tudo bem. Auxiliar de gerência, quando foi em 1958, né? Foi em 60. Quando foi em 62, meu amigo, você não vai acreditar, eu fui promovido a gerente. Uau! Eu não passei, porque tem auxiliar de gerência, chefe de venda e gerente. Eu fui nomeado gerente, eu não acreditei. Então, ali, nessas alturas, os que gostavam de mim me davam maior força e outros faziam cara feia, né? E eu, gerente da filial, da matriz, onde tinha a diretoria, aí o Medina também ia com a minha cara, foi com a minha cara, ele só me chamava de pau de arara, até hoje não sei porquê, me chamava de pau de arara, me convidava para almoçar, os caras ficavam todo mundo com inveja. Olha só, hein? Quando foi em 62, 58, 60, 62, eu fui promovido a supervisor geral, já tinha 10 filiais. Caramba! Eu era supervisor, eu corria todas as lojas diariamente para saber se estava tudo bem, como o Medina queria. Era um prazer o cliente entrar e ver aquela limpeza, cortesia, cafezinho, blá, 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 blá. Olha só. Aí tinha um lance seguinte: todo mês, no final do mês, o Medina pedia que todos os gerentes fizessem um relatório do que aconteceu na sua loja. E eu sempre tive essa facilidade de escrever e gostava. E quando eu fazia o meu relatório, era assim. Te lembra do Flávio Cavalcante? Uhum. Né? Quando ele ia falar, ou então o Carlos Lacerda, quando ia falar, lembra? Não lembro do Carlos Lacerda, mas eu lembro dos shows do Flávio Cavalcante. É. Então quando todo mundo esperava o meu relatório, porque eu falava a verdade, eu descascava, eu não tinha medo de diretor, não tinha medo. Tudo que tinha errado, eu mandava. E o Medina olhava e mandava tomar providências. Eu fiquei famoso por isso. Aí, quando foi em 60, isso foi 58, 60, 62, 64. 66, eu fui promovido a diretor-secretário. Uau! Aí, nessas alturas, Medina constrói, em Miguel Pereira, uma colônia de férias. Olha só. Bacana, hein? Aí, colônia de férias. Me chama, diz assim: você vai ser o meu primeiro supervisor da colônia de férias. Eu digo: mas, senhor Medina, não, você vai subir toda quinta-feira, você sobe com a sua amiga, quinta-feira, para organizar aquilo tudo e volta na segunda. Aí, pronto, aí você já viu, né? Sacrifício de menos, né? Aí você já viu. Nessas alturas já tinha um casal de filhos, cadê? Mas aí ele monta o RV Serviços Técnicos. Porque o que aconteceu? O Medina ele era muito exigente. Então, quando dava um defeito no rádio, na televisão, na geladeira, e o cliente reclamava e ia ser mal atendido, ele ficava louco. Então, ele montou o departamento técnico do Rei da Voz para atender os clientes do Rei da Voz. Que bacana. Me chama, diz assim: eu preciso de você no RV. Eu digo: tudo bem, você vai ser o presidente do RV. Senhor Medina, pelo amor de Deus, presidente? Assim mesmo. Disse: por quê? Eu digo: não. Aí, como hoje usa esse termo, menos, né? Menos. Eu digo: vice-presidente, não está bom? Está bom. Então, aí eu fui diretor vice-presidente de RV Serviço Técnico. Rapaz, nessas alturas, eu era o. Né, quem queria emprego, quem queria. Tudo era comigo, tudo. Você vê um garoto saiu lá. Que foi levado de Tarauacá pela sua mãe, quando se deu por gente, estava no Amazonas. Né? Então, conclusão: eu sou acriano, sou amazonense, carioca e americano. E você veio para cá, entre Rei da Voz e vir para cá, você trabalhou em que no Brasil? Não, depois, quando foi em 1960, o Medina era um sonhador, né? Ele fazia aqueles shows, tipo assim, esse show que tem aqui na América, e viajava pelo Brasil todo, com aquele show, Skidova, e a gente tinha que bancar tudo. E o negócio foi ficando ruim. Quando foi 1960, quando foi 1958, 68, eu pedi demissão e fiz um curso de corretor de imóveis. Tirei a minha carteirinha
e fui ser corretor de imóveis, no Tá. Rio de Janeiro. Cheguei a ser gerente de umas 3 ou 4 empresas, porque eu começava a vender, 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 o diretor me chamava e disse, monta uma equipe. Eu disse, não, não, monta uma equipe para você. Assim, assim, olha só. Que legal, que É. legal. E aí você aporta em terras americanas. Aí, dentro do A nosso terra papo, americana, aí o Fidias aqui morava aqui, porque o Fidias saiu de casa daquela minha idade, mais ou menos, isso no Rio, e foi correr o mundo inteiro, a Europa, qualquer lugar. Ele não tocava violão, mas batia os dedos, e sentava num caixote e ia faturando por aí. E ele já estava no Rio. Você sabe que ele é um cara inteligente, né? muito, 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 muito. Eu vou querer entrevistar o Fides aqui, sem dúvida nenhuma. Ele é um gênio. Ele é uma sumidade. Então, o que aconteceu? O Fidias vivia me chamando, pô, vem para cá, você sempre foi um bom vendedor, vem para cá, tem um jornalzinho, que negócio que eu te falei, tem um jornalzinho aqui. Aí foi quando eu decidi, eu já estava divorciado, né? Eu decidi, já estava namorando uma gauchinha, chegou a largar a família, foi morar comigo no Rio. Quando foi em 1900 quando foi em 92, no dia 4, no dia do aniversário da minha filha Clarissa, que agora já é até mãe, fui modelo fotográfico, linda, linda, fui modelo fotográfico, casou com o Bruno Chateaubriand, já está esperando o segundo filho, e aí eu vim. Quando cheguei aqui, o Fidias foi me pegar no aeroporto, me levou para casa dele, eu vi aquela loucura, né? Imagina, chegando na América, em Fort Lauderdale, naquelas casas que você conhece, aquelas ruas que você ouve até o barulho do sapo, eu ligava o rádio de noite para poder dormir, porque tinha que ouvir um barulho. É, eu tinha que ouvir um barulho. Dali começou aquela história. Eu te falei, fui para Downtown Miami, comecei a vender, 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 passei por dali, fui vendendo, vendendo, trabalhei na BTN, TV Network, trabalhei com o Ari Rogério, que é sobrinho do Maurício de Souza, com Paulo Leite na locução, irmão daquele Leite cômico que tem em São Paulo, Ari Leite, né? Não, não lembro. É um famoso, que tem Ari Leite. E ali a gente saía, a gente saía fazendo gravações, né? Eu que levava aquela, aquele parasol, né? É, refletor. Isso, não, o Paulo Leite na locação e o Ari Rogério na filmagem. Até hoje o Ari Rogério trabalha na presidência da República, em Washington, no governo federal, no presidente. Até hoje. Que legal. Dali a gente fazia esse programa, passava na BTN, mostrava como proceder quando chegasse aqui. Isso foi uma das fases, né, da BTN. Depois aí eu entrei para Confiança, aí foi o deslance todo. Da Confiança, eu comecei a gravar comerciais, era dia e noite na televisão, e fiquei mais conhecido que nota de $1. O Francisco, pelo nosso papo, você falou várias vezes e eu quero destacar uma coisa bacana. Você falou que os ensinamentos da sua mãe é muito humilde e que serviram você para a vida toda. Uma letra bonita, ser simpático e ter bom relacionamento com as pessoas e se vestir bem e estar bem asseado. É isso aí? Ser higiênico, limpeza. É isso aí. Então, quer dizer, isso são conceitos que valem hoje, né, cara? É para hoje isso. Com certeza. Com certeza. E você provou que, seguindo esses preceitos muito básicos, né, foram motivos para o seu sucesso. Eu até hoje, por incrível que pareça, eu sinto a dona Zilda ao meu lado, sempre. Tem gente que diz, já morreu, um abraço. Eu sinto ela do meu lado e ela parecidíssima comigo, muito parecida comigo, uma criança bonita, bonita mesmo. E ela e a irmã dela, todas duas, com câncer de laringe por causa do cigarro, eu levava as duas para fazer quimioterapia lá no Rio de Janeiro. Sofreu demais, eu lamentei. Cigarro, né? O mal do cigarro, né? Exatamente, as duas. Só que a outra irmã dela foi para a casa de um dos filhos, ficou quase mais 2 anos ou 3 anos em cima de uma cama, vegetando, e as duas.
Que Então, coisa. essa história foi essa é a minha história da minha vida. Depois, na confiança, uma das coisas maravilhosas foi quando o Kleber montou a Brasília Mission, que era para fazer. Ah, isso é muito legal. Conta aí da Lembra, Brasília. Brasília Mission é aqui em Miami, e a família do Kleber, lá da Confiança, tem lá em Várzea Alegre, 400 quilômetros de Fortaleza, chama Casa Mãe, onde como se, tipo uma creche, né? Onde recolhe essas crianças com carências. E, então, durante quase 10 anos seguida, nós saímos daqui com, às vezes, até 10 pessoas, com caixas e caixas de presentes, para ir lá em Várzea Alegre, entregar, e nas cidades vizinhas, entregar brinquedos. E o Kleber, muito conhecido, ele levava dunga, careca, fundo de quintal, tudo amigo, fazia um show para entregar, show assim de 30, 40 mil pessoas para entregar brinquedo para as crianças. Isso foi 10 anos seguidos. Que beleza, hein? Depois disso, aí a Indra Ataíde fez, Isso. fez o. Eu esqueci o nome. Eu sei que você está falando. Ela levava também brinquedos. Como é que é o nome dela? Nós levávamos daqui. Ai, rapaz. Eu tenho até camisa aqui, eu tenho tudo aqui. Mas, e agora, nos últimos 14 anos, o Boca Raton Toy Drive, lá no Carrossel. Exatamente. Você é um imigrante de sucesso, experiente, com vivência, conhece todo mundo. Com esse meu conhecimento, com essa minha amizade, quando eu comecei a trabalhar na BTN Network, tinha um amigo nosso, do Abril Rogério, que tinha uma empresa que era. Ele importava produtos de hospitalar e de televisão, peças de televisão. E nessas conversas eu peguei, ele viu o meu trabalho e perguntou se eu quisesse, se eu ia ficar mesmo, porque eu nunca fiquei ilegal, que eu podia usar a empresa dele. Olha só, eu nem pedi. Eu podia usar a empresa dele para tirar o meu green card. Que bacana, hein? Que Eu bacana. disse, tá, obrigado. Eu comentando com alguém, o cara, pelo amor de Deus, você está fazendo o que aqui? Vai voando. E nós tínhamos um escritório da Network, um escritório que trazia brasileiros, orientava brasileiros para vir para os Estados Unidos. E nós fizemos uma permuta com esse escritório. E esse dono do escritório disse assim, usa a permuta porque nós temos um lucro. Então, no meu green card todo, a única despesa que eu tive foi $500, porque um advogado, só para ler o processo, cobrou $500 só. Normalmente ele gastava 5, 6, 7 mil dólares. Qual o conselho que você dá para alguém que sonha em partir para um sonho? Quer dizer, você saiu de um sonho para. Seu sonho era sair de Manaus e você parou aqui nos Estados Unidos. Qual é o conselho que você, com a sua experiência, daria para quem está ouvindo esse show hoje e que tem vontade de realizar um sonho? O que você aconselharia a ele? Primeira coisa é determinação e vontade de fazer aquilo que está na cabeça dele. Né? De ter certeza que ele vai para uma cidade diferente, um país diferente, e vai se adaptar às leis, vai se adaptar às determinações das autoridades e procurar trabalhar e ser honesto, porque infelizmente tem acontecido muitas coisas terríveis durante esse tempo que eu estou aqui, muitas coisas terríveis, você é testemunha, também trabalha com o jornal, de brasileiros que fizeram loucuras. Bom, agora mesmo, tem uma semana, 10 dias, tem um cara que matou aquela loura em Field, que é uma menina linda, você vê. Então primeiro, a determinação. Segundo, aprender a língua inglesa. Eu, por exemplo, aconteceu uma coisa curiosa. Tem gente que diz assim, pô, mas você não fala inglês. Eu digo, o meu inglês é aquele inglês que não passa fome. Porque eu trabalhava na Confiança
mas estudava à noite. Mas chegava de dia, a única palavra que eu falava em inglês era ok. A empresa toda brasileira, fazendo mudança só para brasileiro. No Brasil, eu fui fazer esse trabalho em Boston, por exemplo, pediram 3 meses, eu fiquei 1 ano e 8 meses, de noite eu estava estudando. Eu nunca, tanto que como eu digo, não passo fome. Já dei até informação para o americano, e parar o carro e perguntar onde tem o gas station e o cara me entender. Eu fui fazer meu teste de cidadania e o Lorde era inglês, ele era inglês. Eu torcendo para ser um hispano, para ficar mais. Né? Apesar de ter estudado tudo, apliquei. Porque essa minha ex-mulher que faleceu, a Rejane, ela antes de morrer pediu, eu trouxe ela para cá, dei brincar, já éramos casados no Rio, e ela então fez eu prometer que eu ia aplicar para a cidadania. Eu disse, mas eu já tenho meu brincar. Disse, não, mas é melhor para você. Foi bom mesmo. E eu então apliquei. E ele então, eu contei primeiro minha história, falei, foi em frente ali o Camilas, né? E ele então já sentiu que eu não dominava, né? Mas respondi todas as perguntas, perguntou quantos filhos eu tinha, blá, blá. Aí esse meu teste foi muito engraçado. Depois de eu responder as perguntas, ele perguntou assim, quantos filhos você tem? Eu digo, eu tenho tudo em inglês, né? Eu digo, não, eu tenho 3 filhos. Ele disse, então escreva aí, eu tenho 3 filhos. Escreva aí, eu tenho 3 filhos. Quando eu escrevi, eu vejo ele com aquela papeleta, aqueles quadradinhos que ele ia ticando, né? Aí quando eu dei a última informação, ele ticou, aí sentou, olhou, assinou. Aí me deu congratulations. Meu amigo, nessa hora que ele deu congratulations, eu não sei se eu ia no banheiro, se eu chorava, se eu gritava, porque eu sei que no finalzinho eu vi, botou, I recommend, blá, 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 blá. E aí eu desci o Camilas, ali, sabe, Camila de Downtown, né? Sim, sim. Ali, tomei logo 3 caipirinhas, como se tivesse tomado um chopp para tranquilizar. Foi assim que eu fiz a minha cidadania. Entendeu? Nessa altura, a cidadania, a Rejane já não. A Rejane, a gauchinha, linda, ficamos 16 anos casados. Ela trabalhava como lá no Brasil, trabalhava no Banco de Boston, fazia faculdade em Canoas, lá em Porto Alegre. Aí começamos a namorar no Rio, foi passar um fim de semana lá, blá, blá, blá. Depois resolveu, vou embora para o Rio para ficar comigo. Aí eu vim embora para cá em 55, ela foi pegar o visto, foi negado. Quando foi em 56, eu paguei lá o despachante. Aí 56, não, perdão. 56 não, rapaz. 93. Ela pegou o visto e veio. E morreu aqui, porque quando foi no Franzão, estava com risco, pulmão e fígado tomado já. Caramba. 22 anos mais jovem que eu. Bonita, elegante, querida por todo mundo. Aí depois que ela faleceu, eu já recebi tanta proposta de casamento, até chequinho até tentador, mas a baixinha lá está me controlando, não está deixando. Francisco, eu te agradeço muito de estar com a gente. Esse é o nosso especial de Natal do Sonhos Sem Fronteiras e não podia ser diferente, tinha que ser com Papai Noel. Fica ligado aí, você que está vendo. O Francisco vai voltar em outros eventos, outras gravações nossas, porque ele é uma figura fabulosa. Fica ligado aí. Tenha um Feliz Natal. E você que está aí ouvindo a gente nesse projeto nosso durante o Natal, fique seguro. Esse Natal temos que celebrar em dobro, né? Espero que você tenha gostado de estar escutando essa história do Papai Noel em pessoa, que veio aqui falar com a gente. Um Feliz Natal para você, para sua família, e fica ligado aí no fechamento do programa que você vai ver qual vai ser o próximo show, tá? Fica com Deus, um abraço. Graças a Deus, Douglas, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 87, era o nosso saudoso Ronald Reagan que era o presidente. E ele, quando eu cheguei, eu cheguei em novembro de 87, e naqueles dias ali, se não foi um pouquinho antes, foi logo depois, uma semana ali, sei que naquele período ali que eu cheguei, ele deu a única anistia que teve nos últimos 30 anos dos Estados Unidos. Então ele abriu a anistia. Tudo ilegal, o imigrante que estava nos Estados Unidos, ele queria legalizar, independente dele. Você se apresentava com a documentação e tal, legalizava.
Eu não perdi, foi minha chance. O que eu fiz? E o processo chegou documentado, praticamente. Já cheguei documentado. Eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos, nunca, porque o meu visto tinha 6 meses de permanência, né? Para você, obviamente, não podia trabalhar e tudo isso aí, mas era uma coisa que você fazia também que não era, digamos, não era um crime